para ouvir uma boa palavra? É uma honra, né, estar com o pastor Marco hoje. Quando começamos lá em casa, foi ele que começou. Então hoje ele está vendo, né, o resultado do trabalho que ele começou. Irmãos, Deus é fiel. Amém? Então, nós somos uma igreja que honra, né? Então vamos honrar a vida dele. Sabe, vai ter um Pix aqui. Você pode trazer uma oferta para a gente poder honrar a vida dele. Ele é digno de honra. E sei que Deus vai fazer grandes coisas. Deus tem algo sobrenatural para essa noite. Eu quero honrar a vida dele. Quero que você aplauda a vida do pastor Marcos. Então, o pastor Marcos é pastor da Igreja Verbo da Vida de Feira, professor do Rema, um mestre por excelência, dispensa comentário. Pastor, a igreja é sua, fica à vontade. Não mexa comigo não, que a gente vai mesmo. Obrigado, Cris. Pode ficar à vontade. Joel vai ficar comigo me ajudando ali. Amém. Graça e paz, boa noite. Passou um filmezinho rápido aí quando o pastor falou sobre esse primeiro culto, eu me lembro. Foi uma bênção, não foi, pastor, aquele culto? Muito bom. Mas a glória, ela vai só aumentando nas nossas vidas, amém? E eu creio que tem sido melhor do que aquele primeiro culto. Aquele primeiro culto ficou para a história, está na história. Mas eu e você está aqui não apenas para a história, mas para fazer história também, amém? E eu creio que é isso que vocês estão fazendo nesse lugar. A Bíblia nos ensina que a gente deve olhar para os frutos para reconhecer a árvore, né? Então, é fácil reconhecer a árvore, sim, meus filhos, são bons frutos, né? E Deus é bom demais. Então, para mim também é uma honra estar nesse lugar. Eu sempre amo estar aqui, todas as vezes que posso, que a gente consegue, a gente vai estar, amém? Fiquei dividido, né, que eu estou dando aula no Rema em Salvador e estou hospedado na casa do pastor Raimundo. Eu estava conversando com a minha esposa lá e a gente pensando, rapaz, a gente vai para Simões Filho ou a gente fica para sentar e ver o pastor Raimundo e Ivânia pregar, porque tem tanto tempo que a gente não fica, né, sentado no mesmo ambiente onde os nossos pastores estão pregando. E na dividida, até hoje de manhã eu falei com ele, pastor, eu queria muito ficar aqui para ver o senhor ministrar, para a Vânia ministrar. E na hora o pastor Raimundo falou, de jeito nenhum, a preferência é o pastor Fabrício. Então, graças a Deus, está tudo certo, né? Mas deu essa vontade, né? Então, para você perceber, né? Eu estava fazendo, não é com qualquer pessoa que a gente vai fazer uma comparação para ver se fica debaixo dos nossos pastores, né? Não é em qualquer lugar que a gente pensa se vai escolher, né? Então, de fato, Simões Filho, para mim, tem dois lugares, né? Simões Filho e Pojuca, são dois lugares que eu vi nascer. Participei de cultos em garagem e hoje o Senhor está fazendo grandes coisas nesses lugares. Então todas as vezes que eu retorno, eu me recordo dessas coisas, mas eu fico mais alegre com o que Deus está fazendo, que ainda vai fazer, amém? Deus é bom. Então eu queria pregar para você nessa noite sobre se expressando como Jesus, amém? Sendo como Jesus, a Bíblia fala para nós que assim como Ele é, somos nós nesse mundo, amém? Amém, irmão? Assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 16, que a ninguém nós devemos considerar apenas sobre o aspecto humano ou perspectiva humana, porque ainda que outrora tenhamos considerado Cristo assim, já não o consideramos mais dessa forma, amém? Aí depois vem o versículo que todo mundo conhece, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Então, mas o versículo 16, ele fala sobre isso, que nós não devemos considerar a ninguém sob a perspectiva meramente humana, sabe? Eu não devo olhar para o pastor Fabrício apenas sobre a perspectiva de um homem, do homem Fabrício. É isso que o texto está dizendo. E ele diz assim, ainda que outrora tenhamos considerado Cristo assim, já não o vemos mais desse jeito, sabe? Então Jesus, ele andou aqui na terra, debaixo de algumas limitações humanas, né, que ele, como Deus, teria muito mais capacidade de poder fluir em algumas coisas, mas como homem,
ele estava dentro de um corpo humano, e esse corpo humano restringia Jesus de algumas coisas, como por exemplo, Deus é onipresente, mas Jesus não poderia exercer essa onipresença dentro de um corpo humano. Está entendendo? Mesmo ele sendo Deus, é isso que diz, ele se humilhou e ele tomou uma forma de servo, foi achado na forma de servo. Jesus, ele se despojou de algumas coisas para poder ser achado como homem. Só que o texto de 2 Coríntios, ele está dizendo assim, olha, você não deve considerar ninguém sob a perspectiva meramente humana, porque ainda que uma vez tenhamos considerado Cristo assim, já não o vemos mais desse jeito, amém? Porque Jesus, depois que morreu e ressuscitou, a gente começou a conhecer Jesus de outra forma. Eles estavam vendo um Jesus passando por parede, que antigamente não passava, amém? Jesus não passava pela parede quando ele estava como homem na terra, na forma humana, ele não podia atravessar a parede. Mas uma vez depois de morto e ressuscitado, Jesus agora estava com outro corpo, Jesus estava fluindo naquilo que é impossível a um homem, impossível ao homem passar por isso aqui, porque aqui tem uma barreira, é impossível passar por aqui, porque aqui tem uma parede, sabe, essas impossibilidades naturais. Agora Jesus desconhecia isso, ele simplesmente passava pela parede. E essa capacidade de andar no sobrenatural, rompendo com coisas naturais, é nessa situação que a Bíblia diz para mim e para você, que ela diz assim, como Jesus é, não é como ele foi, está dizendo assim, como ele é agora, como ele está agora, desse jeito que ele está, vencendo qualquer impossibilidade natural. Ele está dizendo, é para a gente ser desse jeito. Amém. Isso é maravilhoso, desafiador, né, para a nossa mente. É isso mesmo, está dizendo que é para eu ser igual Jesus é. É para dizer igual, para eu e você sermos como Jesus é. Amém? É óbvio que eu e você sabemos que não vamos passar pela parede, a não ser que ele mande você fazer isso. Se você tentar fazer, você vai ficar com um galo na cabeça. Amém? Então as coisas não se referem ao literal, a passar por uma parede, mas fala de vencer coisas impossíveis, de andar no sobrenatural, como nós ouvimos esses dias aí o pastor Humberto pregando em Salvador, e ele disse, Deus não é antinatural, ele só é sobrenatural. Então Deus não é contra as coisas naturais, mas ele se move no sobrenatural, se move no natural e se move no sobrenatural. Amém? Gálatas capítulo 2, você pode abrir comigo, por favor? Vamos lá, vamos andar um pouquinho na palavra. Vamos ver como é possível viver essa vida como Jesus é. Amém? Gálatas 2, versículo 20 diz assim, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Gálatas, ele não está dizendo eu estou morto, amém? Ele está dizendo não sou eu mais quem vive, mas ele não está dizendo eu estou morto, porque de fato morto não escreve carta, amém? Isso é coisa de outro tipo de crença. Morto não escreve carta. A Bíblia diz que na sepultura para onde nós vamos, ou aqueles que vão à sepultura, não há trabalho, não tem vida, não existe obra quando uma pessoa parte dessa terra, pelo menos obra que se manifeste aqui, amém? A pessoa vai estar vivendo uma outra dimensão de vida, e não mais essa vida natural, terrena. Ela vai entrar em outra dimensão. Aqueles que dormem com o Senhor, estão com o Senhor. Olha como o texto diz, dormem com o Senhor, então estão com o Senhor, amém? Não estão no lugar onde sepultamos, e tampouco podem interferir em nada que acontece aqui, amém? Essa pessoa já cumpriu a sua carreira e já está com o Senhor para sempre. Então Paulo não estava falando que ele estava morto, mas ele está dizendo, eu já não estou mais vivendo. Sabe, essa frase vivendo, ele está dizendo, não é mais o velho homem que está se manifestando para as pessoas. As pessoas não estão vendo mais um velho homem, as pessoas estão vendo uma nova criação. Tem uma nova criação.
As pessoas que me conheciam lá no passado, de onde eu saí, hoje quando me encontram, eles veem outra pessoa. É isso que ele está dizendo. Amém? Então, quando Paulo está dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está nos chamando para o desafio de permitir que Jesus se expresse através da nossa vida. Amém? Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo, Jesus pode se expressar através de você. As pessoas vão saber quem Jesus é olhando para você, olhando. Você lembra que Jesus, quando Filipe disse assim, Jesus ainda na limitação humana, Jesus disse assim, ou melhor, Filipe disse, Senhor, eu queria ver o Pai, eu queria ver Deus. Aí Jesus disse, cara, eu estou com você há tanto tempo, você ainda não conseguiu ver Deus. O que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo, você não está percebendo como é que Ele se expressa através de mim? Mas Jesus disse assim, olha, eu vou te dar 3 pistas para você conhecer Deus. Você precisa olhar para mim, quem me vê Deus. Aí Jesus disse assim, olha, eu vou te dar a 2ª pista, ouça o que eu falo. Porque as minhas palavras, a maneira como eu falo, o jeito amável como eu falo, o jeito cordial, as palavras de fé, não falo incredulidade. Você está percebendo tudo isso? O meu jeito de falar revela Deus. E Jesus disse, eu vou te dar a 3ª pista. Jesus disse, se tudo isso aí não basta, creia pelo menos nas obras que eu faço. Aí Jesus disse, as obras que eu faço, tudo aquilo que você me vê fazer, Ele está dizendo, isso revela Deus. Amém? Jesus vivia para o Pai o tempo todo. Por isso Ele poderia dizer, rapaz, se você quiser ver Deus, você só precisa olhar para mim, porque eu sou exatamente isso. Tem uma passagem que Ele disse assim, o Pai trabalha até agora. Você lembra disso? Que Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Jesus estava dizendo, o Pai está on. Não é, pastor? Ele disse assim, meu Pai trabalha até agora. Então Ele está dizendo, meu Pai está on. Não está off não. Amém? Aleluia. E Ele está dizendo, e eu só faço o que eu vejo Ele fazer. Ele está fazendo agora. Que dá até hoje, amor? Que dá até hoje? 8. Então, hoje, dia 8 de outubro, é isso? De 2023, Jesus está dizendo, meu Pai está fazendo alguma coisa hoje. Amém, irmão? Oh, Deus maravilhoso. Como diz o pastor Joselito, esse nosso Deus não é gente, não. Amém? E não é mesmo, não. Mas o fato é que Paulo está dizendo naquela carta, irmão, apenas isso. Eu tenho deixado Jesus se expressar através da minha vida. Sabe, nós fomos chamados para isso, para revelar a Cristo. Da mesma forma que Jesus estava aqui e Ele revelava a Deus, Ele nos comissionou para fazer a mesma coisa. Ele disse, as obras que eu faço, eu estou deixando para vocês fazerem, outras maiores vocês vão fazer. Jesus mentia, Ele era mentiroso, irmão. Então, se Ele estava dizendo que é para eu e você fazer as mesmas obras, então é para fazer as mesmas obras. E muitas vezes eu e você vamos ter que dizer para as pessoas, quando as pessoas disserem para você, mas eu não acredito que Deus existe não. Você diz assim, como não? Você não está me vendo? Pastor, isso é presunção? Isso é Bíblia. Imagem, semelhança. Amém, irmão? Mas as pessoas, elas não é para elas observarem o nosso discurso, o quanto a gente conhece de Bíblia. É para elas verem o nosso fruto. Porque os nossos testemunhos, eles falam mais do que as nossas palavras, do que a nossa pregação. Uma pessoa olhar para nós, para a maneira como nós nos expressamos na sociedade, no trabalho, na família, no casamento, na igreja, com os irmãos. Isso tudo é a maneira que Deus encontra, irmão, de se revelar para outra pessoa. Deus escolheu você para se revelar para outras pessoas. Isso é maravilhoso demais, irmão. É por isso que Paulo diz, há um tesouro nesse vaso de barro. Existe um tesouro guardado dentro desses vasos de barro, que voltam ao pó, mas tem um tesouro grande que eu e você carregamos. Lá em Romanos, no capítulo 5, quem aqui já nasceu de novo, já confessou Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz que esse novo nascimento, houve um derramar do amor de Deus em nosso coração, amém? Nós recebemos um derramamento do amor de Deus no nosso coração, e a palavra derramar que está lá, em Romanos 5,5, aquela palavra derramar é uma palavra grega que traduz para descarga. Então, quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos uma descarga de Deus. Amém, irmão?
Não é uma descarga daquele do vaso sanitário, não, viu, irmão? Que a gente some. Não. Ela está falando que o amor de Deus foi descarregado em nós. Sabe aquele aparelho desfibrilador que quando uma pessoa está morta, praticamente por um ataque cardíaco, chega no hospital, os médicos para ressuscitar, liga aquele desfibrilador, junta e uma descarga. Aí a pessoa sai da morte para a vida. É isso que está em Romanos 5,5. Aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio e ele descarregou um desfibrilador dos céus. E a gente saiu da morte para a vida. E esse amor, a palavra de Deus diz que esse amor, ele se expressa. O fruto do Espírito é amor, e esse amor ele se expressa: paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, maneiras do amor se expressar. Amém? Então você está cheio do amor de Deus, e não é um amor qualquer, não é um amor platônico, não é do mesmo jeito que a gente ama jaca, acarajé, ou melhor, que a gente ama espetinho. Amém? Não é esse tipo de amor. Está falando de um amor elevado, um amor sublime, um amor excelente. É um amor de outro nível, amém? Esse que nós recebemos a descarga. Esse amor nos capacita para se expressar longanimamente, benignamente, com bondade, com fidelidade. E assim Deus é conhecido. Meu Deus, quando a pessoa olha para nós assim, mas como é que está fluindo isso na vida dessa pessoa? Só pode ser Deus. E aí Deus vai recebendo a glória, sabe? A gente vai fazendo coisas e Deus recebendo a glória. Essa é a maior pregação, aquela pregação que a gente consegue fazer de boca calada. Tem uma frase de um avivalista que ele diz assim: a sua vida fala tão alto que eu não consigo escutar a sua pregação. A sua vida fala tão alto, eu não consigo escutar a sua pregação, porque o seu testemunho é maior do que suas palavras. Isso é glorioso demais, irmão. É assim que a gente vai impactar. Como foi que Deus falou para as mulheres? Cadê as casadas aí? Tem alguma casada que ainda não ganhou o seu marido para o Senhor? Tem? Tem, né? Deixa eu dizer para você um conselho da palavra. Mulheres, você vai ganhar o seu marido em silêncio e não com pregações. Não é isso que 1 Pedro está lá? Esposa, um marido ímpio vai ser ganho pelo comportamento, pelo testemunho de uma esposa, um espírito manso. Pastor, mas é tão difícil, pastor. A vontade é pegar uma panela e dar na cabeça de Mefibosete. Sim ou não? Né? A vontade é pegar, se tiver um negócio desse aqui, olha o negócio aqui, ó. Mefibosete. É ou não é? Fala a verdade. Não, tem que ser sincero, irmão. Quem aqui que nunca teve vontade de dar uns 5 dons ministeriais na cara de alguém? Amém? Mas a palavra está dando um conselho para as mulheres. Ela diz assim: mulher, olha, deixa eu dar um conselho para você, mulher. Olha, é Deus ensinando. Quantos creem que a Bíblia é Deus falando conosco? Quantos creem? Aí a Bíblia falando com as esposas. Vem cá para eu dar um conselho para vocês. Ó, quando o Mefibosete chegar, eu não aguento, porque mulher fala demais. Mulher foi criada para falar. E fala demais, e não é ruim não, é bom. Amém? Falar demais não é ruim não, falar é bom. Amém? Desde que seja a fala seja coisas boas, que edificam. Aí quanto mais palavras, melhor. Mas sabe que é a vontade de quebrar a cabeça de Mefibosete? Sabe o que é que você faz? Você engole todos os sapos, engole todos, engole, não está dando mais, você empurra, para terminar de entrar o pé, engole. Quando o Mefibosete sair da sua frente, aí você entra no quarto, abre a porta, fecha a porta, desliga o WhatsApp, desliga tudo, diz assim: Senhor, agora sou eu e o Senhor. Puxa uma cadeira e fala com Deus: senta aqui. Porque eu não falei nada para Mefibosete, mas agora o Senhor vai me ouvir. Deus tem tempo para te ouvir. Ele não está preocupado com o jogo Bahia e Vitória. Perdeu o horário do jogo. Não, vai ter um jogo agora, eu tenho que assistir o jogo. Não, Ele está lá inteiramente para você. Aí você descarrega. Joga o balde em Deus, joga. Ele entende, Ele compreende você lá. E Ele lá te aplaudindo.
minha filha, obedecendo a palavra, não falou nada com Mefibosete, veio falar comigo, porque eu é que resolvo. Aí você, larga nos pés do Senhor. Depois que você falar tudo, já tiver descabelada, que já chorou um bocado, amém? Falou tudo para Deus, aí levanta, toma banho, dá escova no cabelo, passa uma maquiagem, sai do quarto, liga as coisas. E aí, Mefibosete, vai querer jantar o que hoje, cabeção? Vai olhar assim, gente, há um mês atrás eu fiz menor do que isso e ela bateu com a frigideira na minha cabeça. Há 2 meses atrás eu fiz menor do que isso, ela me botou para dormir no sofá. Hoje eu estava pensando que o céu ia se abrir, Jesus ia voltar, e ela está me tratando desse jeito. O que foi que aconteceu? A Bíblia está ensinando a receita. Vá por esse caminho, que a Bíblia não está errada não, ela está certa. Pastor, é tão difícil, eu não quero nem saber quanto. Amém? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E se ela está dizendo que Jesus pode se expressar através de nós, pode. Jesus pode se expressar através de nós, amém? Nós precisamos deixar Cristo ser conhecido por meio da nossa vida. Agora, eu queria ler com você uma passagem aqui sobre como Deus escolheu se expressar, amém? Quem aqui tem um cartão de visita do trabalho? Tem trabalho aí, cartão de visita. Se alguém pegar o seu cartão de visita, pastor, pegar o seu cartão e ler o seu cartão, vai saber o que o senhor faz? Não vai? O cartão de visita revela. Poxa, esse cara trabalha com isso, que coisa boa, eu estou precisando. Deus também tem um cartão de visita. Eu quero te mostrar o cartão de visita de Deus. Eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 14. Deus, já sabemos que Ele quer se expressar através de nós, mas vamos ver como é que Deus escolheu para se expressar e ser conhecido. Atos 14. Deus é bom, amém? Você está entendendo até aqui? Amém? Papai do céu é bom o tempo todo. Atos capítulo 14, o versículo 17 diz assim: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Olha para mim agora aí, só essa primeira parte do versículo. Olha só o que Paulo está dizendo, que Deus, contudo, está botando o versículo aqui? Então ótimo, olha lá. Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo. Deus, ele sempre fez questão de dizer, olha, eu sou Deus. Deus sempre fez questão de dizer para as pessoas, olha, aqui sou eu. Dar testemunho dele. Amém? Deus sempre fez isso, é o que Paulo está dizendo. Ele não deixou de dar testemunho, mas ele escolheu a maneira ou as maneiras como ele faz isso. Quais são as formas que Deus escolheu para ele dar testemunho dele? Está explicado no versículo. Ele diz assim, contudo, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem. O versículo está dizendo que Deus escolheu fazer o bem para dizer quem Ele é. Aleluia. Sabe, é inconcebível eu e você imaginar que Deus está ferindo, matando as pessoas, porque a palavra está dizendo que a maneira que Ele escolheu para dar testemunho da sua própria pessoa foi demonstrar bondade. Tem versões que diz fazer o bem. Tem versões que diz curar pessoas. Sabe, irmão, a maneira como Deus quer se expressar e quer ser conhecido através da minha vida, da sua vida, é nos fazendo bem e não mal. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem, não é de mal, porque eu escolhi o bem para me revelar. Lá no meu cartão de visita não está escrito que eu faço mal, está escrito que eu faço o bem. Eu nunca vou ter do pastor Fabrício aquilo que não está no cartão de visita dele, porque se eu quero contratar o serviço dele, eu tenho que entender que o que está no cartão é o que ele faz. Se lá no cartão diz que ele trabalha com capotaria, eu não posso querer que ele faça funilaria. Ah não, eu achava que você fazia funilaria. Não, olha, então, lê o meu cartão aí, irmão. Capotaria, pronto, é capotaria, não é funilaria. Bondade não é maldade.
Deus não está envolvido com maldade, porque o cartão de visita dele está dizendo: olha, a maneira que eu escolhi para me revelar foi fazendo o bem. Oh, meu Deus. Por isso, quando eu e você deixamos Jesus se expressar através de nós, a gente vai fazer o bem para as pessoas e não o mal. A gente não vai fofocar das pessoas, a gente vai levantar as pessoas. Nós não somos assassinos de reputação. Você sabia que a fofoca é um tipo de assassinato, homicídio de reputação das pessoas? Amém? Mas quando Jesus está se expressando através de mim, eu estou fazendo é o bem. E quando alguém chega para fofocar de alguém, você vai fazer como o irmão Rega fala no livro Amor, um caminho para a vitória. Falaram da pessoa, e o irmão Rega disse que olhou, e quando terminou a conversa, ele disse assim: mas os olhos dele são tão lindos, né? Disse que o cara era uma bucha. Amém? O cidadão era uma bucha mesmo. E quando as pessoas chegaram para contar para o irmão Rega sobre aquela pessoa, fazer a fofoca dele, falou. No final o irmão Rega disse assim: mas os olhos dele são tão lindos, né? Você consegue enxergar alguma coisa boa nessa pessoa, querido? Esses dias minha esposa contou o testemunho que ela estava com raiva de mim. Igual a vontade de bater tá com vontade, amor, de bater a panela na minha cabeça, não. É bom saber, né? Pode dormir com um capacete, né? Mas ela estava chateada comigo por alguma coisa, eu não sei o que era, graças a Deus, mas olha, chateada comigo. Aí disse que estava lá no quarto chateada comigo. Aí, olha, pega a Bíblia vai dizer o quê? Olha, imagine Deus colocando mais lenha na fogueira. É mesmo, esse cabeção, vai, bota para rachar. Ela disse que o Espírito Santo falou para ela: pega um papel e uma caneta. Ela pegou o papel e a caneta. Escreve aí as qualidades que você consegue enxergar nele. Obrigado, Senhor, nosso advogado. E ela disse que escreveu. Aí o Espírito Santo falou com ela: foque nisso daí. Ponha o seu foco nisso daí. O que o irmão Rega fez? Os olhos dele são tão lindos, né? Não estou nem dizendo que os meus são, amém? Só estou dizendo que Deus mandou ela escrever as qualidades. E foque nisso, fique focada, gaste seu tempo com isso. Não é com os defeitos. Às vezes, irmão, você não vai conseguir mudar a pessoa, amém? Mas se Jesus está se expressando através de você, você vai demonstrar bondade, porque Ele escolheu bondade para se expressar. Mas não só bondade, está ainda o versículo, se puder botar. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas dos céus e estações frutíferas. Aleluia. Deus não é responsável por deserto na vida de ninguém. Ele é responsável por chuvas. Deus não é responsável por esterilidade. Ele é responsável por frutificação. Está lá, bondade, enviando-vos dos céus chuvas e as estações das colheitas. Deus escolheu, irmão, mover os céus, mexer na atmosfera, mexer na natureza. Ele escolheu enviar chuvas e criar as estações frutíferas. Olha que coisa maravilhosa. Você está dentro de uma chamada primavera. Você está dentro de uma que Ele criou chamada primavera. Deus, Ele está dizendo: eu reúno as condições naturais, eu reúno todos os fatores. Olha só, chuva, estações. Ele está dizendo: eu reúno os fatores que conjuntamente vão cooperar para você frutificar. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Eu reúno as condições. Está seco, eu mando a chuva. O clima não está bom, a minha paz vem sim, me acalma tudo. Está faltando dinheiro, Ele fala: eu te dou talento e te dou capacidade para você produzir riqueza. Eu não vou jogar dinheiro do céu, porque se cair daqui é falso. Amém? Deus está dizendo: eu não vou mandar dinheiro. Aqui no céu não tem casa da moeda fabricando reais ou dólar ou qualquer outro. Ele está dizendo: o que eu envio são as condições. Eu envio fatores que você vai se agarrar e você será produtivo, frutífero. Deus não está por trás de falta, Ele não está por trás de escassez. Aleluia. Ele diz lá
dando chuvas e as estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento, aleluia. Ele está dizendo: eu encho você de mantimento, eu não deixo faltar nada para você. O meu nome, ou um dos meus atributos, é conhecido como Jirê, o Deus que provê, que traz a provisão. Ele está dizendo isso. Esse é o nosso Deus, é o Deus que você serve, e Ele quer se expressar através de mim e de você, aleluia. A verdade, irmão, é que eu e você somos a resposta para a casa que está em falta. Nós devemos deixar Deus se expressar para que a gente seja o socorro nos lugares onde estão em falta. Nós vamos reunir as condições. Eita glória, você vai chegar no lugar onde está o enfermo e você vai fazer o bem como? Impondo as mãos sobre ele. A gente consegue impor as mãos sobre uma pessoa com febre, não consegue impor as mãos sobre um cadeirante. Por quê? Por que isso? Sabe por quê? Porque a gente está invertendo os papéis. Nosso papel não é o papel de Deus. Nosso papel é de deixar Ele se expressar. Amém? A gente vai deixar Deus se expressar, mas a gente não vai fazer o papel dele. Sabe, a palavra, irmão, quem é médico aqui? Tem algum médico aqui? Vai chegar médico aqui nesse lugar. Amém? Muitos médicos, eles precisam ouvir a palavra. Deus se importa com a salvação de um mendigo como se importa com a salvação de um rei. Porque o preço da vida de um mendigo não é maior do que o preço da vida de um rei. Você acha que um mendigo vale mais para Deus do que um rei? Não, para Deus toda a vida é igual. Amém? Então, preste atenção, quando um médico, você vai em um médico, ele diz assim para você: olha, a receita está aqui, você precisa tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, sempre antes das refeições. Você vai seguir o que o médico está prescrevendo? Você segue, irmão? Se você não segue, você está errado, viu? Se você foi ao médico e o médico prescreveu alguma coisa, siga o que o médico está falando. Siga as instruções, todo mundo segue. Mas você sabia que Jesus é médico dos médicos? E quando Ele prescreveu para mim e para você como é que é para as pessoas serem curadas, Ele não disse que é para eu e você ficar preocupado como vai acontecer. Ele só disse que era para a gente impor as mãos. Ele sempre nos dá o trabalho mais fácil. Deus não quer que você trabalhe como um antitérmico para poder curar alguém com febre. Ele nunca pediu para. Ele não disse que eu sou um antitérmico. Se alguém está com dor, Ele não me chamou de analgésico. Ele não me disse que é para fazer o papel de um analgésico. Ele me disse: impõe as mãos sobre o enfermo. Eu só preciso fazer isso, irmão. Da mesma forma que eu imponho as mãos sobre alguém com febre, eu imponho sobre alguém numa cadeira de roda, porque o trabalho, a execução não é minha. Eu só estou lá permitindo que ele se expresse. Só permitindo que ele se expresse. Eu tive um caso no hospital Roberto Santos, de um câncer em metástase, de uma pessoa conhecida que trabalhava na mesma empresa que eu. Não sei se já contei isso aqui. E eu me lembro que eu fui lá fazer uma visita naquele hospital. E quando chegou lá, eu estava cheio de versículos, pastor. No caminho eu fui, Isaías 53, 4, 5, Ele verdadeiramente tomou sobre si todas as vossas dores e enfermidades. Nós reputávamos por aflito, ferido, Deus é oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras foi curado. 1 Pedro 2, 24, Ele verdadeiramente tomou sobre si. Mateus 18, foi para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E eu cheio de versículos, sabe como é o nome disso? Religiosidade. Só que lá, irmão, é câncer e metástase. Religiosidade não resolve. E eu me lembro que eu cheguei naquele hospital e o Espírito Santo disse para mim assim: por que é que você não está orando em outras línguas? E eu comecei a orar em outras línguas, pastor. E eu estava lá orando em outras línguas sem entender absolutamente nada. A mulher aberta, intestino de fora, aguardando transferência para o Aristides Maltês. E o Espírito Santo falou: ore em outras línguas. E eu fiquei orando em outras línguas e de repente, pastor, imagine um download, irmão. Eu não sei explicar como foi, só se alguém estiver aqui e já teve alguma experiência parecida. Eu não sei explicar, mas deixa eu, sabe, uma coisa que você digita numa maquinazinha, aí sai um papelzinho, sabe, o registro daquele papel do que está acontecendo. Eu estava orando em outras línguas e, irmão, aí desce uma oração em português. A coisa mais simples do mundo, pastor. E eu pude ter a interpretação da oração em outras línguas numa fração de segundos, na porta do quarto antes de entrar, onde a mulher estava deitada. Aí eu disse para ela assim: eu posso orar por você? Ela disse: pode. Depois que a gente conversou um pouco, eu coloquei a mão na cabeça dela. Olha a oração que o download desceu.
A oração. Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele não perdeu a oportunidade de curar ninguém. Mas Ele não está mais aqui, e essa oportunidade agora está nas suas mãos. Prove para essa mulher quanto o Senhor a ama. Pronto. Essa foi uma oração segunda-feira, irmã. Segunda, a mulher em um quadro de metástase, com parte do corpo do lado de fora. Quarta-feira, 48 horas depois, não precisou nem 3 dias. Quarta-feira, 48 horas depois, ela mandou uma mensagem no meu celular e disse assim: Marco, eu quero ir na sua igreja de joelhos para agradecer ao seu Deus pelo que Ele fez por mim. Eu falei: o que foi que houve, irmã? Ela disse assim: o médico esteve aqui e ele disse que não era câncer não, foi um engano, era só um apendicite. KKKKK, não é? KKKKK. Aí eu disse para ela assim: minha irmã, você tem duas opções. Você tem uma escolha, está diante de uma escolha que tem 2 opções, letra A e letra B. Letra A, você acreditar que um cirurgião não sabe o que é um apendicite e confunde com um câncer em metástase, não é um câncer em metástase. Então, um cirurgião médico não sabe o que é um apendicite. De vez em quando ele acha que apendicite é um câncer em metástase, bota o intestino para fora, tira pedaço do corpo. Aí eu falei: você tem essa opção de acreditar que realmente um médico não sabe o que é isso. E a segunda opção que você tem é acreditar que Deus te ama. Porque essa foi a oração que ele mandou fazer. Ela disse: eu nunca me senti tão amada como naquele dia, naquele hospital. Sabe, irmão, quando eu e você permitimos Deus se expressar através de nós, e eu cheguei naquele hospital cheio de razões, cheio de versículos, ia ser só mais um, talvez essa irmã não estivesse nem aqui mais hoje. Amém, irmão? Mas guiado pelo Espírito, você permitir que Deus apenas se expresse através de você. A obra acontece como Ele deseja fazer, e não como nós. Isso é Deus se expressando. E sabe qual foi o resultado? Aquela mulher recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque ela não era crente. Ela não era crente naquela época. Pastor, e o que isso quer dizer? Diz lá no Evangelho de Atos, aqui mesmo onde nós estamos em Atos, a Bíblia fala que quando Pedro, Tiago e João foram presos, lembra disso? Pedro, Tiago e João foram presos, eles degolaram Tiago e deixou Pedro e João na fila para os próximos dias. Tá? A senha, né? Pegou a senha para morrer. E eles estavam discutindo como era que eles iam fazer isso. E sabe o que é que eles falam na discussão? Eles dizem assim: é notório, ninguém pode negar que está acontecendo milagres por meio da vida desses homens. Sabe o que é que isso significa, irmão? As pessoas, elas podem questionar até a nossa doutrina. As pessoas podem questionar até o jeito que a gente prega. Como foi a música que estava cantando? Eu não estou nem aí, né? E daí? Então, sabe, você pode ser um pregador de uma visão doutrinária e as pessoas podem se levantar e vão se levantar contra a sua doutrina. Sim ou não? Quantas pessoas você conhece que diz assim: não é bem assim como você crê, não? Não é verdade? Então, contra a doutrina, qualquer um pode se levantar. Então, lá atrás, esses homens, eles estavam querendo bater na doutrina. Sabe qual era a doutrina que Pedro, João e Tiago pregavam? Pregavam a ressurreição de mortos, através do nome de Jesus. E isso incomodava aqueles homens. Então, eles queriam combater essa pregação, a pregação que existe ressurreição. Os saduceus não acreditavam nisso, uma parte dos sacerdotes não acreditavam nisso. Então eles queriam combater a doutrina, a eloquência, a pregação. E até aí eles conseguiam fazer, eles conseguiam combater, dizer heresia, heresia, heresia. Mas eles próprios diziam: mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Tem uma coisa que não adianta, a gente pode conhecer como for, mas a gente viu um aleijado andando. Aí eles estavam discutindo: como é que a gente vai combater isso? A gente vai dizer o quê? A gente pode falar sobre ressurreição de mortos, mas sobre aleijado andando, a gente vai falar o quê? É isso que eu e você, quando Jesus estiver se expressando através da minha vida e da sua, eu quero ver quem é que vai combater o que você está pregando. Se expressando como? Se expressando como Ele quer, do jeito que Ele quer, e não como nós achamos que deve. Amém, irmão? Então, Ele está dizendo: olha, eu dou testemunho de mim mesmo,
procurando as pessoas. Eu dou testemunho de mim mesmo, reunindo condições favoráveis, mandando chuva, estabelecendo as estações apropriadas. Diz mais, dando mantimento, dando resposta, suprindo. E por último ele diz assim: eu escolhi, está aí o versículo 17 de Atos 14, a outra maneira, depois de enviar mantimento, uma outra maneira que ele escolheu de dar testemunho dele mesmo: fazendo os meus filhos felizes. Vamos ler lá. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando dos céus chuvas e as estações das colheitas, cada um ao seu tempo, concedendo-vos sustento e fartura, e enchendo o seu coração de alegria. Aleluia. Você e eu somos agentes de alegria. No lugar onde a gente chega, a alegria chega. É assim que Deus se expressa através de nós. Luto sai do lugar onde eu e você estamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é a maneira como Deus se manifesta. Tudo pode passar, não passa, menos a palavra do Senhor, não é isso? Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então quando ele diz assim, o choro pode durar uma noite. Eu nem sei onde está esse versículo, me lembrei dele aqui agora. Se alguém soubesse, pode colocar se tiver ele aí. Salmo 30, versículo 5, glória a Deus. Coloca aí. Ele subiu o meu coração agora quando eu li sobre isso, sobre alegria. Olha o que diz lá: pois sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto, está escrito que o pranto vai durar uma noite, está escrito que ele pode, não é isso? Então preste atenção, é uma possibilidade, não é uma certeza. Quando diz que o choro pode, não está dizendo que você vai ter que passar a noite chorando, não. Ei, minha filha, irmão, em nome de Jesus, o versículo não está dizendo que é para você passar a noite chorando, não. Ele está dizendo que isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Mas o versículo mostra para mim e para você qual é a única coisa que é a certeza. Ele diz: o choro pode, mas a alegria é certo, ela vem toda manhã. Toda manhã ela chega e bate na porta. Você está lá na cama despreguiçando, quando você menos espera, a alegria batendo. Olá, bom dia, aqui estou eu, meu nome é Alegria. Cheguei para fazer esse dia diferente para você. Essa é a certeza, sabe por quê? Essa é a certeza, porque ela é a maneira como Deus encontrou de se expressar. As outras coisas são circunstâncias, mas isso aqui revela quem Deus é, não muda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, seja lá o mês que for. Os atributos que revelam quem Deus é, eles não estão oscilando, eles estão sempre no mesmo lugar. Porque essa é a maneira que Deus encontrou. Então você e eu somos agentes de alegria. Onde a gente chega, a tristeza tem que dar licença aí que eu cheguei. Amém? Deus é bom. Essa é a maneira que Ele achou. Estamos dentro de uma estação que Ele mesmo providenciou. A estação da primavera. Você está na estação da primavera? Ah, mas pastor, a gente pregou aqui sobre florescer. Na nossa igreja também a gente pregou sobre a primavera, sobre florescer. Eu disse hoje na sede. Eu disse, olha, muitas vezes, depois de um mês como esse de setembro, que a gente passa pregando sobre a primavera, sobre florescer, aí a pessoa chega em outubro e diz assim, poxa, o pastor pregou, a igreja falou sobre primavera, sobre colheita, mas eu não estou vendo nada, mas a primavera ainda não terminou. Ela está só começando, não é? Coloca aí, por favor, Tiago 5, acompanha aí. Tiago 5, 7. Porque Deus, Ele encontrou maneiras de se expressar através de nós, mas o caráter dEle, a pessoa dEle também nos ensina algumas coisas, porque o fruto que é amor, ele se expressa através de uma palavra chamada longanimidade. Amém? O fruto do Espírito é amor,
paz, alegria, bondade, longanimidade. Quem sabe o que é longanimidade? Longanimidade fala de uma pessoa paciente, uma pessoa que aguarda. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Esperar é uma coisa, e às vezes tem gente esperando, mas às vezes tem pessoas impacientes enquanto esperam. Sabe, a impaciência enquanto nós estamos esperando algo de Deus, isso nos desqualifica. Porque enquanto eu e você estamos exercendo a paciência, Deus está construindo estrutura dentro de nós. Essas estruturas é que vão definir o que é que Deus vai derramar em nós. Já viu as caixas d'água? As caixas d'água, elas têm assim uma marca dizendo tantos 1000 litros. Não tente botar mais do que aquilo dentro da caixa. Preste atenção, a caixa d'água está dizendo que ela suporta 5.000 litros, mas ali são 5.000 litros de água. Você não pode botar 5.000 litros de leite. Por que não, pastor? Porque 1 litro de leite não pesa a mesma coisa que 1 litro de água. Amém? 1 litro de leite, ele pesa cerca de 1,44 quilos. É mais pesado do que a água. Então ali quando fala que suporta 5.000 litros, ali também está associado o peso que consegue suportar. Então a estrutura, ela existe para suportar um peso dentro dela. Então quando nós estamos esperando no Senhor, e esperando com paciência, com longanimidade, que é uma expressão do fruto amor, estruturas estão sendo construídas. E essas estruturas é que vai definir o volume que Deus vai despejar em mim e você. Porque Deus não desperdiça nada, amém? E tudo que Ele tem para lançar sobre a minha vida, sobre a sua vida, não é para a gente enterrar, como aquela parábola do talento. É para a gente usar, porque isso depois vai trazer glória para Ele próprio. Vai trazer engrandecimento para o reino. Então, a estação da primavera, querido, diz assim, Tiago 5,7. Se tiver aí, acompanhe comigo. Portanto, meus irmãos, sede pacientes. Olha, longânimos, sede pacientes. Deixe essa expressão do amor fluir de você. Sede pacientes. E diz lá, até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. A primavera, irmão, ela é uma estação onde Deus vai encerrar processos que começou lá no outono. Amém? Sabe, você consegue se lembrar de cada escola bíblica dominical que você já teve aqui durante esse tempo? Nós estamos dentro da primavera, mas perceba o que a Bíblia está dizendo. Agricultor, fica de olho desde o outono, porque tem uma chuva que se inicia no outono. E essa chuva, ela começa a construir coisas. Tem processos em andamento que começa no outono, mas a Bíblia está dizendo, se encerra no final da primavera. Dentro desse tempo aqui, irmão, a nossa boca tem que estar lá. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. O Senhor falou, vai acontecer, regando, aguardando aquele momento. A estação da primavera não é estação para gente apressada. Quem é apressado não consegue desfrutar da primavera. A primavera tem muitas flores, muitos insetos polinizadores. É uma estação maravilhosa, a primavera. Eu creio que Deus deixou essa estação, como ela é o final que antecede os frutos. Eu acho que Deus disse assim, quando estiver chegando bem no final, eu vou reunir condições, vou criar uma estação que possa deixá-los apenas contemplando, olhando. E isso é exercer o fruto da longanimidade. Entende, irmão? Processos começam, e a Bíblia está dizendo, na primavera, ela é conhecida como encerramento de fases. Começamos no mês passado, estamos bem no meio. O mês de outubro é o meio, nós estamos no meio de um processo que está por se encerrar. Tem uma virada para acontecer no final da primavera. Todo final de primavera Deus fecha alguma coisa e começa outra. Todo final de primavera Deus encerra coisas. Amém?
Primavera não é estação para as pessoas viverem apressadas. O texto diz lá: sede pacientes na vinda do Senhor. Primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. A chuva da colheita está chegando. Diga, está chegando. Diga assim, irmão, meu irmão, olhe para o lado e diga assim: meu irmão, aquilo que eu estou regando já há um tempo está chegando. Eu já posso sentir o cheiro daquilo, está chegando. Eu pego o que é meu, eu pego o que é meu, eu pego o que é meu, eu seguro o que é meu. Está chegando. Ele disse assim: olha, Ele é quem dá, Deus é quem dá as chuvas. Observe o lavrador, sejam pacientes, porque Deus ele dá as primeiras chuvas e as chuvas que encerram. Sabe o que é que isso significa, irmão? A primavera é tempo de liberações. A primavera é tempo de liberações. Tem coisas para serem liberadas na minha vida e na sua vida nessa estação. Deus vai liberar coisas que eu e você precisamos para a próxima estação. Ele vai liberar agora, dentro dessa. Porque Ele é Pai, diga: Ele é meu Pai. Ele é meu Pai e Ele não vai deixar eu entrar numa outra estação desprevenido e sem as ferramentas necessárias para viver o que está por vir. Maior é aquilo que está por vir na minha vida e na sua vida. E só tem um jeito de eu e você não se lambuzar nessa nova fase: é ter de Deus as ferramentas que vai nos manter de pé. Aleluia. E agora você pode ficar de pé. Amém.